No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com o coordenador executivo da COINJE, Coordenadoria da Infância e Juventude do TJMG, o juiz José Honório Rezende. Vamos falar sobre primeira infância e sobre o combate à violência contra a criança. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Gostaria de começar perguntando ao senhor sobre essa questão da primeira infância, né, que vai de 0 a 6 anos. Sim. Como prevenir violências a partir do Plano Nacional pela Primeira Infância? Bem, a ideia do plano, primeiro, é envolver toda a sociedade. Começa pelo envolvimento do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal que deu uma grande largada em relação a isso. Quando ele cria, em 2019, uma ação enorme para mobilizar os tribunais mobilizar as comarcas e também mobilizar os municípios. Cada município hoje no Brasil, ele tem a responsabilidade de criar um plano articulado, intersetorial, porque é isso que vai garantir uma qualidade de funcionamento, uma segurança e atingir o objetivo principal dele, que é viabilizar uma primeira infância segura. Nós sabemos todos, inclusive por conceitos legislados, mas conceito do desenvolvimento humano, 0 a 6 é o momento em que formam-se as relações afetivas, inicia o desenvolvimento propriamente dito, e é um momento de estímulo. Talvez a ideia principal desse movimento todo é criar esse momento de estímulos para o desenvolvimento humano. Então essa é a ideia que está por trás de todos esses planos, de toda essa política nacional. Algo que se pode dizer inédito até então. Não conheço procedimento similar no mundo. Do compromisso de uma sociedade com o seu futuro. Isso na prática funciona de que forma? As instituições agem, envolve a sociedade, como é que funciona na prática? Sim, nós temos, a ideia é o seguinte, primeiro mobilizar os poderes. Então, o Legislativo, em 2017, ele edita uma legislação, essa legislação ela vai vincular o Poder Judiciário e vincular o Poder Executivo. Mas o grande segredo, talvez assim, o ponto fundamental na infância é a atuação em articulação, é a atuação em rede. Então, o Poder Judiciário integra, numa perspectiva horizontalizada, todas essas ações, a criação desses planos, voltado para viabilizar condições efetivas e reais do desenvolvimento de cada ser humano. Quer dizer, o senhor acaba de falar sobre essa atuação em rede, essa atuação em rede, de cooperações institucionais na proteção integral da primeira infância, de crianças mais velhas também, até de adolescentes. Sim. É importante, porque exatamente novas realidades, os planejamentos da proteção integral mudam, ganham mais valor, como é que funciona? Bem, essa pergunta é muito importante porque cada um dos atores protetivos da sociedade, a sociedade de maneira geral, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, ele tem uma função específica. O Poder Judiciário, em essência, ele vai cuidar ali do julgamento, o Poder Executivo, ele vai cuidar das execuções das ações. Mas cada uma dessas instituições, o contato com a criança, ele permite compreender melhor esse funcionamento desse sistema todo e limitações e deficiências. Então, quando se articula Poder Executivo e Poder Judiciário, isso potencializa as intervenções. E nós temos muitos exemplos disso. Vou dar um exemplo que é o Descubra, que é um projeto voltado para empregabilidade de adolescentes em situações de extrema vulnerabilidade. Qual que é a razão do sucesso de um programa como esse? Porque senta Ministério Público, senta Poder Judiciário, senta Defensoria Pública, senta a sociedade, o empresário. Então, cada um tem um olhar para essas realidades. Aí você cria um olhar diferente, um novo olhar. E isso que potencializa, que garante, vamos dizer assim, mais efetividade nos resultados.
E esse debate é tão importante que recentemente, agora inclusive, né, nós tivemos nos dias 18 e 19 de fevereiro, o seminário Criança e Direitos, como prevenir violências na primeira infância a partir do Plano Nacional pela Primeira Infância. Esse seminário, qual foi o principal objetivo dele e os pontos principais debatidos ali? A importância de se falar sobre isso. Sim, vamos lá. Primeiro destaque, né? Violência contra a criança, principalmente contra a criança. Onde ocorre essa violência? Essa violência ocorre no ambiente familiar. É até interessante porque muitas vezes a criança ela acha natural o processo de agressão. É comum ouvirmos de crianças indagarem aos professores se usar a agressão física é correto, se isso está certo pelos pais. Então, quando você faz um seminário como esse, primeiro você mobiliza um dos atores fundamentais da proteção, que é a escola. É na escola que essas realidades surgem com mais força. Bem, demonstrado isso, outro ponto é apresentar esses planos. Cada município do estado de Minas Gerais, ele recebeu essa obrigação de construir esse plano e construir ali localmente, envolvendo as principais autoridades, envolvendo o Ministério Público, envolvendo o Poder Executivo, envolvendo a Defensoria Pública, envolvendo as autoridades policiais. Quer dizer, aí você tem uma qualificação dos atores responsáveis pela criação de políticas específicas, levando em conta um ponto fundamental, a realidade daquele local, as características daquele local. Então você traz ali os atores institucionais com poder de decisão, e poder de mobilizar as pessoas, poder de liderar esses processos de construção de políticas públicas voltados para criança e adolescente. E a função do juiz da infância na proteção de crianças e adolescentes, o que se espera dele? Pois espera-se muito, na verdade. O juiz da infância ele tem um lugar muito especial dentro do sistema jurídico. É um sistema em que o juiz ele trabalha fundamentalmente de forma articulada com a rede de proteção. Então ele tem ações administrativas que divergem de todo o modelo de justiça. Muitas vezes o juiz tem que negociar a construção de soluções. E ele comparece nesse papel, nesse processo, primeiro com uma representatividade grande. O juiz tem essa representatividade, mas para mobilizar as pessoas, para as pessoas se envolverem. Aqui em Belo Horizonte eu fui juiz da infância aqui durante quase 5 anos. Qual que é a principal preocupação? É conhecer essa rede toda de proteção. Então você tem que ter um conhecimento do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é quem chega no primeiro momento diante de uma situação emergencial, diante de uma crise, e muitas vezes ele não consegue resolver aquilo. Então, se o juiz não tiver um bom espaço de diálogo e de permitir que o conselheiro entre em contato, a dúvida é essa. E isso é de noite, é final de semana, sabe? Então, o juiz que tem esse papel, ele tem um papel, talvez seja o papel mais importante e mais difícil da magistratura. Para a gente encerrar, gostaria de perguntar sobre a escuta de crianças e de adolescentes em juízo, avanços e desafios para a garantia de proteção integral. Perfeito. Essa pergunta também ela é muito importante, porque nós assistimos nos últimos 20 anos um movimento no Brasil de garantia dessa proteção. Hoje mesmo, eu sou juiz também da vara de crimes contra a criança, hoje eu vi uma situação, essa é a rotina nossa, de ouvir crianças e adolescentes vítimas tanto de violência sexual, vítimas de agressões. Eu me lembro quando iniciei na magistratura, em 2005, isso não era uma realidade. Então, o juiz, um ambiente de audiência, é muito importante dizer isso, o ambiente de audiência muitas vezes é um ambiente selvagem. Então, você não consegue controlar as perguntas que são apresentadas, e uma vez apresentada a pergunta, o trauma, o dano já ocorreu. Então, em 2005, começa esse processo evolutivo, as pessoas começam a se incomodar
não é? Com a maneira que uma criança que às vezes que é vítima de uma violência sexual, não é? É ouvida. Bem, nós tivemos então uma legislação sobre isso, né? Uma legislação protetiva, mas ela trouxe, que foi o mais importante, capacitação, preparo. Então, se criou-se no Brasil, por exemplo, um protocolo, né, de entrevista forense em que só é possível ouvir uma criança ou uma adolescente vítima de violência quando ele estiver habilitado num curso para isso. Né? Então, isso é um grande divisor de águas no modelo protetivo, né? Porque você não acaba com o passado, não muda o passado, não muda a violência, mas você pode criar nova perspectiva dessa criança, desse adolescente, ressignificar a partir de uma acolhida humanizada e respeitosa. Muito obrigado. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista às nossas reportagens no YouTube, na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.